Então, galera, eu tava pensando numa. Comecei essa ideia pensando em. Tava pensando em resistência, né? Que a gente não tem resistência apenas resistência cardiovascular, cardiorrespiratória. A gente não tem a resistência muscular somente. A gente tem a resistência de emoção, emocional, né? E quando a gente escuta essa palavra emocional, a gente lembra de coração, que é o segundo passo, né? Basta a gente lembrar do processo cognitivo, né? A gente tem a informação. Aí a gente tem a nossa imaginação, dessa imaginação vai partir uma emoção, que essa emoção vai gerar um desejo e esse desejo vai se transparecer em ação, né? Só que o nome disso daí vira vontade. Foi assim pelo menos que eu aprendi. Só que faz muito sentido, por mais que talvez não seja assim, bem raso, né? Bem rápido para entender, mas de certa forma, se você entender, eu ouvi dizer também uma frase muito importante que eu fixei ela, que foi que capture a imaginação e você vai capturar o coração, né? E como a gente estava falando de resistência, quem acha que a resistência pro não é importante? Eu só posso falar por mim, né? E eu vou dar dois exemplos. Vamos pegar uma pessoa da minha idade, um homem de 32 anos, certo? E esse homem ele teve dois nãos na vida dele, só que a reação desses nãos foi diferente. No primeiro não, ele recebeu um não de uma proposta de trabalho lá, ele foi para uma entrevista e ele não tinha recurso suficiente para ele conseguir o cargo. Ele tomou o não, ele voltou para casa, falou que não conseguiu e seguiu a vida dele. E esse cara aí, ele posteriormente recebeu um não da mulher dele. Ele recebeu o não da mulher dele. Ela não queria mais. Esse cara aí, ele botou atirou contra os dois filhos e se matou depois para gerar um desconforto, um trauma, uma dor muito forte naquela mulher ali, você entende? Isso daí é um tipo de caso que hoje no Brasil, o feminicídio é um caso, um tipo de crime de domicílio familiar, né? Que anda acontecendo, mano. E é o seguinte, essa coisa do não, que eu quero explicar a parada que a gente consegue reagir ao não de formas diferentes, certo? Então o que que tem nesse não aí? Tem uma resistência ao não. Você entende? E eu sei que talvez uma pessoa da minha idade, certo? Que ela não tem esse conhecimento, ela dá tempo de aprender? Dá, claro, mano, nunca é tarde pra nada, entendeu? Só que infelizmente, mano, tem muita gente que vai passar por isso e nem sabe, entendeu? E vai receber um não, vai ficar de cara, mano. E a resposta na hora não é a melhor, mano, porque ela tá atendendo a emoção da hora e a da hora é a pior, é a mais forte no momento da linha do tempo ali, entendeu? A emoção na hora, ela não. Depois o arrependimento, a memória, a lembrança, ela. Você passa por cima daquilo, cara. É uma resistência, isso é trabalhado, entendeu? É uma habilidade, mano. E a aquisição de habilidade, ela demanda de esforço. E esse é um esforço cognitivo, cara. Você recusar ou não é um esforço cognitivo. Onde eu quero chegar com isso? Olha, pensa, eu tenho meus 32 anos. Eu comecei a jogar poker com 16 anos, em 2009. Em 2015 eu comecei a trabalhar com poker. Eu trabalhei como dealer durante aproximadamente 8 anos, entendeu? Então eu trabalhei e eu sempre tive muito imerso nesse esporte, tá? E vou fazer depois, se quiser eu explico por que é um esporte, entendeu? Porque essa é uma coisa que muita gente vê como jogo. E jogo tá certo falar também, porque o jogo ele é um dos três pilares que mantém toda atividade lúdica. O esporte ele precisou ser um jogo e o jogo precisou passar por uma brincadeira. Começou como uma brincadeira, entendeu? Começou sem valer nada, começou sem ter campeão, sem ter perdedor, entende? E foi passando pelo processo e hoje é um esporte que eu recomendo. Assim, pode falar, cara. Quem me conhece sabe que desde os meus 16 anos eu tô. Foi quando eu comecei. Não, lógico que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje quando eu comecei, né? Eu nem sabia direito as regras e nada. Depois fui me aprofundando. E eu comecei muito a pensar em analogia do como que o poker ele
cria resistência, porque todo esporte ele precisa de uma resistência. Você, para ser um jogador bom, você tem que ter um equilíbrio maneiro lá, uma potência. Para você ser um velocista, você tem que ser rápido. Para você ser um jogador de basquete, você tem que ter um impulso legal para você saltar. Você tem que ter uma mira lá, você tem que treinar muito arremesso, você tem que ter uma resistência, entendeu? Para você entender o peso da bola, e tem tudo isso, certo? O poker ele não é diferente, só que a resistência dele é uma resistência emocional, uma resistência mental. Você se comprometer a ser firme no não. Pense, imagine que um torneio de poker normal ele dura 8 horas. Fácil, ali 500 mãos você joga nesse torneio aí, um torneio de um dia. São 500 decisões que você vai tomar em curto tempo. Você está entendendo o porquê que desse esporte, o porquê que desse jogo você consegue tirar uma vantagem legal? Você cria uma resistência ali que você vai estar ali jogando, passando o tempo, é um hobby, beleza, teu recreativo, teu lucrativo, teu profissional, tá bom. Só que aquele movimento, aquele exercício que você vai estar fazendo conscientemente, subconscientemente, inconscientemente, vai estar te ajudando a você, na hora do seu não, meu amigo, você vai parar, vai pensar. Inclusive tem um livro que é muito bom também ser lembrado, que é o do Daniel Kahneman, Duas Formas de Pensar, Rápido e Devagar. Nesse livro ele trata a gente como não animais racionais, inclusive o contrário, entendeu? Esse lance aí de você de resistência é legal de ficar sabendo. Ele trata a gente como tomador de decisão. A gente é tomador de decisão, cara, entendeu? Quando a gente começa a se ver como tomador de decisão, muda, mano, entendeu? Muda. E coisas que vão fazer a diferença na nossa vida. Você imagina, mano, esse caso que eu contei do cara é real, mano. E eu não lembro se foi no estado de Minas ou se foi de Goiás lá, eu não tô lembrado agora. Mas aconteceu de verdade, mano. E uma pessoa que não tinha nada, mano. Sim, foi uma coisa que a razão foi ele não aceitar que ela trocou ele, mano. Você entendeu? E a aceitação, mano, ela é uma coisa que... essa é a palavra que diferencia o estupro do sexo, certo? Quando as duas pessoas têm a aceitação, é onde rola. É por isso que tem todo o lance, entendeu? Agora, mano, foi um caso que eu fiquei de cara e me levou a pensar, mano. Eu venho trazer, assim, primeiro vídeo que eu faço aí, mas eu achei que seria útil, sabe? Seria importante, legal compartilhar essa informação de que o poker tem que ser visto diferente, não como um jogo de azar. Mano, cara, vamos prestar atenção, mano. E uma coisa que a gente também deveria prestar atenção é sobre segurança pública, saber mais o que está acontecendo aí no país aí. Beleza? Eu recomendo o canal do Joel Paviotti. É o canal aí do YouTube que fala de segurança pública e ele é bem atual, está compartilhando sempre no momento dos casos aí. O trabalho dele é bem da hora, certo? E ele também busca conscientizar essa rapaziada aí, que ele mostra muito dos casos, mano, de cara aí que mete fogo nos bagulho aí, mano, e se mata por causa do não de uma mulher, mano. E vou falar pra você, cara, eu tenho medo porque eu tenho um filho de 8 anos e eu sei que ele já sabe, eu já tentei, assim, 8 anos ele não vai aprender a jogar poker, entendeu? Mas ele já sabe o que ele fala, e eu não acho que vai ser uma coisa que eu quero que ele aprenda, porque eu sei que de certa forma vai ter muita coisa boa para ele aprender naquilo ali. Vai fazer bem para ele no futuro, entendeu? E é um esporte também que eu lembrei agora, que eu também vi com quem mais que eu poderia ajudar, falando que o poker vai motivar, vai ajudar aquela pessoa. Crianças que têm o espectro autista, também é interessante porque o poker ele é um jogo, vamos tratar como um jogo aqui, ou até uma brincadeira, porque o jogo tem que ser falado, entendeu? O jogo tem que ser falado porque tem regra, e o poker são regras claras. É aí que a criança que tem um espectro, ela vai se identificar, ela vai se conectar melhor com as 8 crianças que vão estar jogando com ela ali, entendeu? E ela vai ter que esperar a vez dela, senão ela vai saber que tem a punição. E funciona tudo de uma forma bem simples, que a terminologia ela é universal, você entende?
É como dizem, o poker ele é fácil de aprender, é rápido você aprender as regras dele ali, como funciona. Só que para você dominar ele, você demanda a vida inteira. Por quê? O que no funil ali o jogador de poker ele vai estudar? Ele vai estudar o próprio torneio dele, entendeu? Ele vai analisar as últimas ações dele e vai estar sempre esperto na próxima vez que for tomar. É disso que se trata e é outro ponto de vista, é outro recurso que traz para nossa vida. A gente notar, começar a prestar atenção nas últimas coisas que a gente tem feito, entendeu? A gente vai começar a prestar mais atenção nisso, a gente vai se analisar as nossas ações. Isso daí para uma reconstrução, certo? Para uma resistência das coisas que a gente tem que encarar na nossa vida, eu acho que é muito importante, cara. E eu acho que seria egoísmo se eu não trazer isso aqui pra vocês. Beleza? Falamos aí.